comecei na profissão com 11 anos. A gente tinha uma dificuldade financeira assim com a família, então eu resolvi ir para o mercado com 11 anos de idade. Eu já tive a oportunidade de estar dentro de uma oficina. Para minha surpresa, vi aquele menino mirradinho. Eu olhava para ele assim, não, esse menino não tem força, como é que vai pegar um aparelho, consertar? Não, senhor Luiz, ele tem força, ele só parece fraquinho, mas ele tem força. E faz um teste com ele. Eu chegava nessa oficina às 7 horas da manhã e meu patrão tinha que mandar embora, porque eu não conseguia nem sair de lá de tão empolgado que eu ficava com os equipamentos, com tudo aquela coisa que girava em torno lá da empresa. A produtividade dele já deu um ganho maior do que eu imaginava pagar para ele. E eu falava para ele, pô, Luiz, eu gostaria muito de aprender, eu gostaria de ser um técnico um dia. E ele falou, cara, você vai ter que fazer um curso. O curso não é muito bom porque não te ensina tudo. O curso você vai ter uma noção e você vai aprender em campo. Eu falei, pô, você não pode me ensinar? Ele falou, rapaz, eu não posso porque eu passo o dia inteiro nessa correria da empresa. À noite eu faço um Senai. E eu chego 10h30 da noite. E eu falei, mas se eu esperasse você chegar? Ele falou, mas é muito tarde, como é que você vai embora? Isso era em Santos, eu morava no Guarujá. Ele falou, não, mas eu espero. Quando eu chegava da rua, em geral, às vezes eu chegava do Senai e tal, da rua, ele estava lá. Eu não botei fé que ele fosse esperar. Ele estava lá, eu chegava cansado, ele estava lá na oficina, então pegava ele, põe do meu lado e ia mostrando para ele na prática, fazia ele executar o trabalho, ia mostrando. Ele era muito curioso, fazia perguntas. E assim ele foi tomando gosto pela mecânica. Eu quero ser bom nesse negócio aqui, cara. E aí eu dormia com os livros em cima do rosto, nos cursos que eu fazia. Eu comecei a me envolver muito com a parte elétrica, que era uma coisa que me fascinava. Então tinha livros de quadro elétricos, livros de comando elétricos, e eu dormia com isso, eu acordava de manhã com o livro no rosto. E a sede de aprender dele era tão grande que muito rapidamente ele já me formulava perguntas que já fugia do meu conhecimento. A Tecnoserviço nasceu de um sonho do menino de 12 anos de idade. Foi em 98 que eu abri a empresa. E aí surgiu a oportunidade de eu fechar um contrato com uma empresa que fornecia os freezers da Pepsi aqui no litoral inteiro. Ele falou, bom, eu tenho o litoral inteiro para você tomar conta, você dá conta de fazer esse negócio? Eu falei, rapaz, eu dou. Qual o carro que você tem? Ele falou, não, é de bicicleta. E eu comecei a atender esses freezers da Pepsi de bicicleta aqui pela região, pelo litoral inteiro que eu atendia de bicicleta. Tratava as coisas, cumpria, vamos tocar uma obra aí, vamos, não tinha muito lenga-lenga com ele não. Eu percebi que como eu queria entrar num segmento que demandava mais conhecimento técnico, eu precisava encontrar um meio de adquirir esse conhecimento na mesma velocidade que as coisas estavam acontecendo. Veio uma pessoa do interior para cá, por intermédio de uma outra empresa, para fazer uma parceria, que é o engenheiro Luiz Carlos. Uma pessoa do alto gabarito, ele participou das maiores obras do Brasil, já teve responsável pela maior obra do Brasil, que era o Hospital das Clínicas em São Paulo. E ao longo desses anos todos aí a gente vem mantendo uma parceria firme na Tecnoserviço, né? Cresci profissionalmente ao lado de um cara que sempre tentou fazer o melhor possível para atender o cliente. Nunca enganou nenhum cliente, eu achava aquilo muito interessante. Eu falei, pô, eu quero ser dessa forma aí, eu nunca vou enganar um cliente meu, eu vou tentar fazer o possível para que a demanda seja atendida, dando o melhor custo-benefício para o cliente. Ele enxergava além. Então esse era o diferencial do Prado. É isso que destacou ele dos outros jovens que trabalhou comigo, dos outros aprendizes. Então, nisso ele estava, eu diria assim, muito à frente dos jovens do tempo dele. Então hoje nós já temos equipamento instalado com monitoramento via internet. E acontece ao contrário, nós ligamos para o nosso cliente informando que vai ser feita uma inserção no equipamento porque a gente percebeu uma falha antes mesmo de parar o equipamento.
Então com isso a gente conseguiu ganhar tempo, conseguimos garantir que o equipamento vai ser feita uma correção nessa possível falha antes que ela aconteça. Então como funciona isso? Existe uma sala de controle onde fica um controlador especializado, um técnico especializado para que seja feito um monitoramento, e esse técnico acompanha todos esses equipamentos que possuem esse sistema. Com esse equipamento a gente consegue parar um equipamento à distância e colocar o reserva para funcionar. A gente consegue medir pressão, amperagem, temperatura, umidade. Algumas tarefas, praticamente para nós, não existiu risco. Quando passamos a trabalhar dentro de indústria, nós acabamos aprendendo a enxergar a tarefa, por mais simples que seja, a gente aprendeu a tentar identificar aonde está o risco naquela tarefa. Então eu fui buscar no mercado uma pessoa que pudesse nos auxiliar. Foi quando, por intermédio inclusive da empresa Dow, a TecPro, que tem como presidente o seu Walter, ele foi uma das pessoas que ajudou a criar alguns procedimentos de trabalho, que dentro dessas indústrias existem procedimentos de trabalho. Tudo que vai ser feito, alguém pensou antes quais eram os riscos e o que pode ser feito para eliminar esses riscos. E o seu Walter é uma pessoa que tem uma vasta experiência de 28 anos de Vale do Rio Doce, trabalhou nas maiores empresas desse segmento químico, e a gente conseguiu fechar uma parceria com o seu Walter, e ele tem revolucionado aquilo que já era muito bom. Ele tem ajudado a melhorar essa nossa parte de segurança. Hoje nós vamos fazer 17 anos dentro da fábrica da Dow, e até hoje não houve nenhum acidente com afastamento por parte da nossa empresa. Isso é uma coisa que alegra muito a gente de entender que a gente está conseguindo atingir o objetivo, que é fazer com que o funcionário entre no trabalho e volte para sua casa, para os seus familiares, da forma como ele chegou. Então o nosso funcionário hoje se sente motivado porque ele é uma pessoa muito valorizada, porque ele é muito importante para nós. Sem os nossos colaboradores, a empresa não existe. Todo trabalho, quando envolve geração de calor dentro de uma indústria, tem que ser feita uma análise da atmosfera, para ver se existe alguma coisa que possa vir a causar um acidente, uma explosão. E a gente teve uma oportunidade dentro da Petrobras de Capoava. Existia uma esfera de GLP, e a solda tinha que ser feita a 8 metros de distância dessa esfera de GLP. E nessa oportunidade, quando nós medimos o nível de explosividade do ambiente, chegou-se à conclusão que a tarefa apresentava um risco tremendo. Então o serviço foi abortado, pensando na segurança de todos, da fábrica. Então esse serviço foi sempre um serviço que nos preocupou muito, mas não existia outra maneira de fazer esse serviço sem usar a solda. Então chegou ao nosso conhecimento que a NASA tinha fabricado uma ferramenta para ser feito solda fria dentro do foguete da NASA. E a gente foi atrás dessa ferramenta, porque seria uma ferramenta que conseguiria minimizar esse risco que existia na empresa. E aí o engenheiro Luiz Carlos, fomos juntos numa feira onde ia haver a apresentação dessa ferramenta. Realmente é uma ferramenta fantástica. Ela foi fabricada e construída pensando no foguete da NASA. Quando o foguete estivesse em órbita, eles precisassem fazer uma emenda na tubulação de ar-condicionado, de refrigeração, para que não houvesse solda dentro do foguete. Eles criaram uma ferramenta que faz uma solda mecânica. É um alicate que você coloca, existe uma luva quando tem que ser feita uma emenda, então você introduz o cano do lado, o cano do outro, e o alicate ele prensa tudo isso e faz uma vedação mecânica. E existem vários testes já executados que essa ferramenta resolve realmente o problema. E nós adquirimos essa ferramenta e passamos a fazer 70% menos de serviço com o uso maçarico. A área de projeto ela é bem específica. É onde nós
tomamos ali, colhemos todas as informações que nós temos de um ambiente e ali nós determinamos qual é a carga térmica que aquele ambiente necessita de refrigeração. Então nós fazemos especificações como tamanho de ambiente, quantidade de pessoas no ambiente, dissipação de calor que há naquele ambiente e incidência de sol. Com base nessas 4 informações, nós podemos então montar um projeto adequado para suprir a demanda de cada cliente que nós temos. A próxima etapa, que é um outro foco da nossa empresa, depois do projeto, é o tripé de manutenção. Esse tripé de manutenção, ele funciona primeiramente com a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva é onde nós fazemos mensalmente uma higienização de filtros e de painéis, e ali nós identificamos tudo aquilo que o nosso cliente ele necessita para um bom funcionamento do seu negócio. Então, nessa manutenção preventiva, nós fazemos toda a identificação, todo o suprimento de informação que nós precisamos para deixar o equipamento ou o sistema funcionando de uma forma adequada e segura. A manutenção preditiva, ela é focada em 2 ângulos. O primeiro ângulo é a gente tem que identificar quais são os componentes eletrônicos ou mecânicos que precisam ser trocados para que o sistema não venha parar. Então a gente identifica qual é a quantidade de horas que cada componente de um sistema de refrigeração, de ar-condicionado, ele tem de vida útil. Feito essa identificação, nós fazemos então na manutenção preditiva, que é uma manutenção pré-determinada, a troca, substituição desses componentes para que o sistema não venha a dar problema. O outro lado dessa manutenção preditiva seria a parte biológica. Quando o ar-condicionado está em funcionamento, nós precisamos ter um cuidado muito grande com todo o resíduo biológico e tudo que venha causar uma insalubridade para as pessoas que estão nesse ambiente. Então, nós fazemos limpeza, a troca do conjunto de ventilação, nós fazemos higienização de serpentinas para que o sistema de refrigeração ele sempre esteja funcionando de uma maneira saudável para as pessoas que estão nesse ambiente. Isso tudo são especificações que nós temos em portaria, em legislação, e nós temos um PMOC, que é um plano de operação e controle que nós seguimos para que essa manutenção seja feita rigorosamente como é especificado pela legislação. Passando essa etapa da manutenção preventiva, preditiva, nós chegamos na manutenção corretiva. Que é o final de tudo, que é quando realmente a peça chegou no seu limite e ela provoca uma parada do equipamento por uma fragilidade. Então, com essas manutenções que antecedem a manutenção corretiva, a gente consegue melhorar tanto em consumo de energia, em diminuição na parada dos equipamentos, que isso causa um transtorno, ainda mais quando se fala de processo. Uma coisa é quando você fala de conforto e a pessoa fica sem o ar-condicionado para estar lá na sala dela numa temperatura mundial de conforto que são 24 graus. Outra coisa é quando você depende do ar-condicionado para ter um processo trabalhando, um CCM, uma casa de máquinas, um laboratório. Então, para isso, essas manutenções vêm a facilitar e a garantir que esse equipamento opere da melhor forma possível. A Tecnoserviços atende clientes de diversos segmentos. Na área industrial, nós atendemos hoje a Dalquímica, a Unigel, Styron, Petrocoque. Na área da construção civil, temos uma parceria forte com a construtora Fênix, com a SAB Engenharia, com a construtora Rossi. Na área do porto também temos uma grande parceria com a segunda maior do porto de Santos, que é o Grupo Rodrimar, a Santos Trade. Fazemos também bastante serviços na área de governo, atendendo Teatro Raul Cortez, Prefeitura e Câmara de Mongaguá, Polícia Militar do Distrito Federal. Na área de produção nós atendemos uma grande empresa de produção que é a Mandril Filmes, a produtora Tango. E também fazemos bastante trabalho na área hospitalar, atendendo salas limpas. Um grande parceiro é o Hospital São José, que depende de filtragem especial, sala limpa, controle biológico. Então, a Tecnoserviços hoje é uma empresa que atende tanto em vários segmentos como em qualquer local do Brasil.
Bom, depois de todos esses anos, com toda essa bagagem que nós temos, esse material humano que hoje existe na Tecnoserviço, tanto de colaboradores, como de engenheiros, responsáveis técnicos na área de segurança, e com toda a experiência de mercado que nós temos, eu fico totalmente tranquilo em afirmar que para qualquer cliente, que hoje a Tecnoserviço é a sua melhor opção.